Olá pessoal, então estamos começando mais uma aula de CTS e hoje nós vamos falar do grande impulso que o capitalismo deu na Europa, né? No momento em que ele está se iniciando, então ao desenvolvimento das artes, das ciências, nós vamos ver o movimento que resultou na Renascença, que a gente chama de Renascença, né? O humanismo dessa época, como é que era o humanismo daquela época, e, se der tempo, nós vamos chegar até a reforma, que foi outro grande movimento daquela época. Então, vamos lá, vamos começar o nosso trabalho aqui, né, voltando a uma coisa que a gente já tinha falado na aula passada, que era é, o começo do capitalismo, né? Quando a Europa começa a superar a chamada Idade Média. Então, a gente falou das feiras nos burgos, para o estabelecimento do comércio na Rota da Seda, isso aí a gente já falou nas aulas anteriores. O que a gente estava dizendo? Né? Que à medida em que o europeu foi se abrindo e tornando-se mais rico, né? Que o feudalismo, que era um movimento, era um tempo, né? Um período muito grande em que a Europa ficou reduzida à vida rural, agora ele começa a movimentar-se, o europeu começa a movimentar-se para os burgos, uma vez que agora estavam produzindo sobras, né, dentro dos feudos, e aí a recuperação dos burgos, a recuperação das cidades começam a crescer. Tem muito vídeo interessante sobre isso na internet, para quem quiser se aperfeiçoar no assunto, né? Tem muito vídeo sobre história na internet, além do nosso livro, é claro. Então vamos lá. Da Rota da Seda é que vão chegar as tecnologias que o capitalismo vai saber, os capitalistas vão saber colocar a seu serviço, né? E o projeto do capitalismo é um projeto de expansão. E é por isso que ele vai, né, chegar até as Américas, por exemplo, né? E vai todo o movimento que a gente já conhece, né, de colonização das Américas. Então, via Rota da Seda ali, da Índia, da China principalmente, da China, vão chegar instrumentos de navegação que os europeus até então não conheciam, a cartografia, que é uma coisa curiosa, né? Mas os árabes, por exemplo, eles tinham isso. O alquarisme, ele vai medir o tamanho da Terra, assim como lá tinha feito o Eratóstenes, lá em Alexandria, né? O alquarisme já é depois do ano 1000 antes de Cristo, né? Depois de Cristo, desculpem. Então o alquarismo vai também medir a Terra. Por quê? Porque ele tinha recebido uma encomenda de fazer um mapa das terras muçulmanas. Então os europeus não estavam preocupados de maneira nenhuma com isso, quando também a cartografia vai chegar. Essa ideia de desenhar o mundo e ver como é que é o tamanho do mundo, por onde você passa, onde as cidades existem, isso fascinou muito os europeus da época também. Instrumentos óticos, nós vamos ver que os holandeses, por exemplo, vão aproveitar as técnicas, né, de tratamento de vidro e vão criar a luneta. Essa luneta vai ter um papel muito importante na nossa história. Então, já tinha esse tratamento do vidro lá, na China já existia, e ele chega pela Rota da Seda até a Europa, as tecnologias, né? E uma tecnologia que eu coloquei ali especialmente, que é a imprensa. Então, o Bicheng, na China, já em 1140, ele criou os tipos móveis. Aí eu não sei nem falar como é que vai ser tipos móveis em se tratando do chinês, porque os chineses tinham milhares e milhares de signos, né, de símbolos para representar a linguagem. Então não sei exatamente como é que funcionava a prensa do Bicheng. Mas o Johannes Gutenberg, nascido no Sacro Império Romano, que ainda existia na época, né, em 1400, ele vai ter uma vida muito interessante, porque o pai dele já era um técnico e ele já nasce dentro da oficina. Então, ele vê o papel chegando e ele vê a prensa chegando, né? E aí ele vai inventar uma maneira de colocar agora né, os caracteres móveis como as letrinhas. Mas tão importante quanto isso foi o desenvolvimento da tinta. Então ele desenvolveu uma tinta que com a prensa ele montava uma página e ele carimbava uma folha, quer dizer, uma folha que antes de um livro ia ser uma folha copiada, agora era uma página que ele ia, vamos dizer assim, carimbar de uma vez só. E aí vocês podem imaginar, né, a pressa com que agora os livros eram fabricados. Pólvora,
e armas de fogo. Então, armas de fogo foram usadas, por exemplo, na tomada de Constantinopla. Até ali, as armas de fogo ainda eram primitivas. Canhões foram usados lá, especialmente de bronze, e aí o canhão acabava se explodindo depois de alguns tiros. Os europeus vão inventar aquele canhão de ferro, né, que você fura, faz um buraco no meio dele, né, um tubo no meio do tubo de ferro, e aí eles vão inventar um canhão que você dá vários e vários tiros ao mesmo tempo, né, ou durante muito tempo. Vamos dizer assim, você tem condições de utilizar o seu canhão durante muito tempo. Bom, gente, então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando o seguinte, olha, quando os europeus fizeram contato, né, com a Rota da Seda, eles foram vendo que ali tinha desenvolvimentos, né, civilizações que eles nem podiam imaginar antes. Nós vimos, inclusive, que isso começou na época das cruzadas, esse contato do europeu com o mundo muçulmano. E o mundo muçulmano era muito mais adiantado que o mundo europeu. Tá? Agora, os europeus estão começando a tomar a iniciativa de ir atrás do comércio. Né? E eu já falei para vocês também que, nos primeiros momentos, quer dizer, aqueles pioneiros, aqueles que iam até a Rota da Seda, eles iam, evidentemente, levar muita desvantagem, uma vez que eles mal sabiam fazer as contas, eles mal sabiam avaliar o que eles estavam comprando e por quanto. Então, quer dizer, enquanto que um muçulmano fazia a conta rapidinho, o europeu se sentia ali analfabeto, a maioria dos europeus ainda era analfabeto, ele se sentia um bobalhão no meio da troca. E é por isso que esse burguês ele vai exigir, né, que os filhos dele tenham, sejam diferentes dele, que eles tenham oportunidade de estar à altura daqueles com quem eles estavam comercializando. Tá? E aí é que vai entrar a fundação das universidades, né? Que é uma característica aí que a gente vai pensar como uma resposta, né, ao mundo burguês. Bom, Constantinopla vai cair em 1453, a essa altura o Renascimento já estava bombando, né? A cidade passou a se chamar Istambul. A gente sabe disso, então Portugal e Espanha vão na busca pela rota marítima para as Índias e vai descobrir um continente até então desconhecido dos europeus, asiáticos e africanos, que é o continente americano. Né? Todo mundo já sabe disso, essa história é muito bem conhecida da gente. Né? E uma coisa curiosa, muita gente fala isso, eu pelo menos, na minha época de ensino fundamental, eu acreditava que quando os turcos tomaram a cidade de Constantinopla, passou a se chamar Istambul, eles cortaram o comércio com a Rota da Seda. Eles fecharam ali a entrada, que ali é a entrada do Mar Negro, né? Fecharam aquela entrada para a Rota da Seda. E não é nada disso. Quando os cristãos viram que os cristãos de Constantinopla tinham caído e que a cidade agora estava na mão dos muçulmanos, então tá, vamos lá procurar o chefe da vez, que é o chefe muçulmano, vamos fazer negócio com ele, porque o comércio não pode parar. Tá? Bom, o Renascimento ele vai começar na Itália. Eu coloquei aqui 1300, talvez a gente possa até antecipar um pouco a isso, né? Pensando que não é um movimento de uma hora para outra, mas que é alguma coisa que os italianos vão demandar em primeiro lugar. Por quê? Porque eram exatamente eles que estavam indo para a Rota da Seda. Então, se eles estavam indo lá e eles estavam procurando fazer comércio, eles são os primeiros a sentir a necessidade de agora criar universidades, de buscar conhecimento. Né? Os filhos deles tinham que se capacitar para poder fazer os negócios. E, evidentemente, eles estavam enriquecendo, grandes negócios, novas oportunidades, também o comércio que ia para dentro de toda a Europa, eles traziam da Rota da Seda, né, as especiarias, as coisas todas que eles queriam vender dentro da Europa. Então, né, eles precisavam também de se organizar. Né? Vamos dizer assim, era uma nova era, uma era de agora grandes negócios, não eram mais pequenos negócios, mas eram grandes negócios. Então, a gente vê que é aí que está a demanda, né, pelo conhecimento, a demanda pelas universidades. E é só assim que a gente vai entender, né, a fundação das universidades na Europa nessa época. Bom, a gente vai ter também uma afluência de artistas, como Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, todos na Itália, tá vendo? Por quê, gente? Por que esses artistas surgem todos de repente assim? Mesma coisa, né? O cara que está ficando rico, o burguês que está ficando rico, e a gente sabe disso, ele quer marcar a sua presença nas cidades, ele quer marcar a sua força
tanto política quanto social. Então a arte ela vai ter agora também esse papel, não só, né, o papel de busca, né, de recuperação de conhecimentos que foram deixados para trás, mas também e principalmente fazer a marca dos burgueses ricos. Bom, aqui nós estamos falando aqui do mapa do inferno do Botticelli, de 1480. Por que eu botei esse quadro aí? Porque nós estamos falando aqui do Dante Alighieri. Dante Alighieri, que vai nascer em 1265. Ele vai escrever um livro chamado A Divina Comédia. E nessa Divina Comédia, ele vai visitar o inferno, o purgatório e o céu, tá? E essa pintura é do Botticelli, que era famosão também, mas é de 1480, então ele é bem depois do Dante Alighieri, vamos dizer assim, mais de 100 anos depois que morreu o Dante Alighieri. O Dante Alighieri vai ter uma vida muito interessante, ele vai ter várias disputas sociais, ele vai ter uma vida muito difícil com a cidade, tem hora que ele vai ser expulso da cidade. Também tem muita coisa sobre a vida dele na internet, é muito interessante. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aí com esse quadro, né, do Botticelli? Olha lá em cima do quadro, lá no alto, a primeira camadinha do inferno está verdinha, tá vendo? Ali está o chão. Então o inferno, na verdade, descrito pelo Dante naquele livro, ele é um inferno que você vai descendo para dentro da terra. E quanto mais você vai descendo para dentro da terra, para o interior da terra, mais terríveis são os castigos das pessoas que estão lá no inferno, pagando pelos seus pecados. E quanto mais, né, da perspectiva do Dante, é claro, né? Mas quanto pior o castigo, né, mais abaixo as pessoas estão, tá? Então tem os lugares de vários tipos de pecadores, até chegar no centro da terra, aquela coisinha azul ali, lá embaixo da pintura, ali é o pior lugar do inferno, né? Infelizmente a gente pegou uma reprodução aqui muito fraquinha, não dá para a gente enxergar lá, mas lá no centro do inferno está Satanás, né, o chefe dos demônios, e ele está acompanhado dos grandes traidores. Então, quem está lá junto com ele é Judas. Tá? Vamos lá, por que eu mostrei isso para vocês aqui? Porque Dante Alighieri, na verdade, eu até já mencionei isso, ele está fazendo uma referência a Aristóteles, né, ao mundo aristotélico. No mundo aristotélico, esse mundo que está chegando nas universidades agora, a cosmologia de Aristóteles, a Terra está no centro do universo. E as estrelas, que são o movimento circular mais perfeito que tem no céu, elas não fazem o zigue-zague que os planetas fazem, não sai de uma constelação para outra, como Sol, Lua e planetas. As estrelas formam as constelações são fixas. Então, para Aristóteles, ali estava o lugar mais perfeito do universo, mais divino. Então vejam bem, quanto mais próximo das estrelas, quanto mais alto, mais próximo de Deus você está. Quanto mais afastado das estrelas, mais longe de Deus você está. Então, se a Terra está no centro do universo, o centro da Terra é o lugar mais afastado de Deus possível no universo. E é ali, então, que Dante vai colocar, além do chefe dos demônios, os piores pecadores da humanidade. Então é isso que esse quadro aí está representando, é essa história que é contada quando Dante está falando que visitou o inferno, né? Que é uma história bastante interessante também, que também é acessível aí na internet, né? Falada, comentada, essa história da Divina Comédia. Aí outro quadro famosíssimo, né? Na verdade, aqui nós temos uma idealização, quer dizer, como é que o pessoal acha que seria a Santa Ceia, né, ou a Última Ceia do Leonardo da Vinci. E aqui, mais ou menos, é como é que ela está hoje, ou seja, ela está bastante já danificada, vamos dizer assim, pelo tempo, né? A pintura, né? A pintura é de 1498. Ó. Então, Leonardo da Vinci, ele é um cara que, ó, vamos pegar, ele vai de 1452 a 1519, quer dizer, bem na época da chegada dos portugueses ao Brasil, né? Ele é contratado pelos Sforza de Milão, da cidade de Milão. Então, qual que era o problema dos Sforza, né? Eles ficaram muito ricos. O primeiro Sforza, o Sforza pai,
ele estava muito rico, e o Ludovico, filho dele, já é um herdeiro, né, da riqueza do pai. E ele tem um castelo muito grande na cidade, mas ele, né, como o pai dele veio de uma classe social desprivilegiada, quando ele constrói esse castelo enorme onde ele vivia lá, o Ludovico, ele não tem, vamos dizer assim, uma distinção e uma aceitação na cidade. Ele é de uma família muito simples, antigamente, só que agora é muito rico, mas a cultura é muito simples, tá? Ainda é uma cultura de gente pobre, vamos dizer assim. Então, ele contrata o Leonardo da Vinci para quê? Para que Leonardo produza, né, arte que vai ser apresentada à cidade, até doada à cidade pelo Sforza, e assim Sforza vai mostrar que o seu poder também é capaz de comprar a arte. Então, Leonardo da Vinci trabalha para ele muitos anos. E um dos quadros mais interessantes dessa época do Leonardo é exatamente a Santa Ceia. Agora, por quê? Né? Além, né, da perfeição do quadro, quer dizer, das mãos do Leonardo da Vinci, né, tudo era muito bem trabalhado, né, era muito bem estudado. Se você. Isso foi pintado num refeitório de uma instituição religiosa, de um convento. Imagina você entrar no refeitório e olhar para a parede ali onde está aquele desenho. Você tem a sensação de que o Cristo e os apóstolos estão ali junto com você. Por quê? O que Leonardo está usando aí? As técnicas de perspectiva, as técnicas de geometria aplicadas ao desenho. A perspectiva, então, aquela sensação de 3 dimensões. De onde que ele vai tirar isso? Das escolas muçulmanas. Então já está se aproveitando do conhecimento que está chegando na Europa, né, sobre a perspectiva na pintura, e ele usa isso com um primor absoluto. Então, né, é uma obra-prima do Leonardo da Vinci. Ele acaba a vida dele lá na França, porque ele foi convidado por um rei francês para mudar-se para a França, e a única coisa que ele vai levar com ele é a Mona Lisa, que vai estar lá hoje no Museu do Louvre, né? Como a gente já viu também a Mona Lisa lá pregadinha. Aqui o Michelangelo, que ele vai trabalhar mais especialmente para o Papa. Essa aí é uma das famosíssimas esculturas belíssimas dele, chamada Pietà. E ela é uma escultura fenomenal, porque se você reparar bem, os detalhes da musculatura, do corpo, né, são perfeitos. Né? São os detalhes não só da roupa, mas dos detalhezinhos de cada pedacinho do corpo, das mãos, né? Tanto de Nossa Senhora quanto de Jesus. Quer dizer, ele representa aí o momento em que Jesus é retirado da cruz e é colocado no colo da mãe dele antes de ser sepultado. Mais recentemente, eles descobriram até talvez um trabalho em terracota feito pelo Michelangelo, que seria uma preparação para essa escultura maravilhosa aí que é a Pietà. Bom, e agora nós vamos apresentar também o Rafael. Essa pintura é de 1511, é famosíssima, ele representa aqui toda a história da filosofia grega. Aqui no centro dela nós temos Platão, se eu não me engano, discutindo com Aristóteles, bem no centro da pintura. Essa pintura esteve, inclusive, além de outros trabalhos do Rafael, essa pintura esteve, não ela exatamente, mas uma projeção de foto dela no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Eles fizeram ali uma exposição sobre Rafael lindíssima, né? E ela é uma pintura toda explicada, porque cada um desses personagens aí tem a sua história. Inclusive, o próprio Rafael se colocou aí nessa pintura dele. Tem também vídeos na internet explicando a história, a escola de Atenas de Rafael, para quem quiser se aprimorar no texto, né? Na, no contexto da época e também nos motivos dele, né? No significado de cada um desses detalhes aí. Esse é um quadro primoroso, né? E que vai ficar aí eternizado, né? É maravilhoso esse quadro. Bom, então isso para a gente ter um gostinho, né, do como é que estava a arte na Itália nessa época, os artistas aprendendo muito e ao mesmo tempo se aprimorando, né, tornando a pintura, retomando a pintura de uma maneira clássica, quer dizer, as figuras como tentando, né,
ser mais próximos possível da realidade, né? Como se fosse assim, eu estou vendo ali exatamente o que está acontecendo nesse grande teatro aí, onde está cada personagem, o seu lugar e tudo, né? Isso depois vai evoluir bastante na pintura, mas isso só mais adiante. Bom, aqui para a gente ter uma ideia de como é que as universidades foram rapidamente crescendo também na Itália, que a gente está pegando aqui como exemplo, né, gente? Quando a gente falou lá dos impérios do Neolítico, lembra? Os antigos impérios do Neolítico, a gente pegou muito pelo Egito, né? Agora a gente está pegando pela Itália. Então, as universidades vão sendo fundadas uma atrás da outra, lá no nosso capítulo 8 tem detalhes disso aí. Né? As universidades, a mais antiga é a de Bolonha, foi fundada em 1150, e até 1596 vai surgir a Universidade de Messina. Então, olha para vocês verem como que cresce, né, o número de universidades rapidamente, e isso tudo vem da demanda. Né? Nós precisamos de gente, nós precisamos de lugar para os filhos estudarem e tudo. Então, nessa época, nós vamos ter aí 8.000 matriculados, né, por volta de 8.000 estudantes, o que não é pouca coisa naquela época. A população ainda nem era Itália, né, mas juntando as cidades italianas, daria de 12 a 12,5 milhões de habitantes. Então, quer dizer, as cidades italianas eram independentes umas das outras, né? Elas disputavam o comércio, então tinham que disputar também nas universidades, né? Tinha que atrair gente, tinha que botar gente para estudar, para servir aos interesses daqueles senhores que estavam ricos agora, né? Que eram os grandes burgueses, com o comércio deles. Aí nós estamos vendo então um mapa da Itália, ali Florença, Arezzo, né? Que a gente viu aí para trás, ó, que tem as universidades, né, dessa cidade, por exemplo, de Florença, vai nascer em 1348. Né? E nós vamos ver aqui, ó, a Itália, desculpe, esse aqui a gente não teve, a Itália como um mapa mais amplo da Itália, para a gente ver como é que ela estava se desenvolvendo lá naquele meio, tá bom? Mas vamos dar uma retornada aqui, deixa eu ver aqui o que eu vou falar daqui para frente, deixa eu só ver se a gente vai entrar com esse assunto agora. Ah, bom, é esse mapa aqui que eu queria, tá vendo? Aqui nós estamos vendo a Itália no contexto da Europa, no meio contexto do mar Mediterrâneo. Olha ali a cidade de Istambul. A cidade de Istambul está aqui. Ela vai separar até hoje a Europa de Ásia. Ela é entrada para o Mar Negro. A Itália vai inclusive ter colônias aqui na região depois do Mar Negro, tudo para fazer o comércio também. E aqui também era outro lugar, o Oriente Médio era outro lugar também que podia chegar as mercadorias, né, da Rota da Seda. Então, a Itália tinha tanto interesse aqui na região do Mar Negro, quanto tinha interesse aqui na região do Oriente Médio. Né? E a Itália, nessa época, ela fica muito rica, porque ela vai importar essas mercadorias e vai exportar para o resto da Europa, tá bem? Bom, agora então nós respondemos isso, que teria impulsionado o Renascimento, né? E o que foi o humanismo, nós vamos falar do humanismo já já, né? Nessa época, e como a Rota da Seda funcionava, como a Europa se integrou a ela. Essas são questões que eu estou colocando aqui para vocês pensarem nelas e vocês verem que vocês podem já responder uma boa parte delas, tá? Bom, vamos primeiro, antes da gente entrar numa questão que vai pegar fogo daqui a pouco, vamos falar aqui do humanismo, tá bem? Isso aqui tudo é porque a gente vai falar do humanismo, nós já vamos falar dela já já, tá? Então tá. Bom, então na Itália vai surgir o Renascimento e junto com o Renascimento o humanismo, tá? Gente, muita atenção agora no que eu vou falar. Todas as vezes que vocês forem consultar na internet, o que é humanismo? Ah, é o movimento que coloca o homem no centro do universo. Todo conhecimento converge para o homem. O homem é a medida de todas as coisas. Tem muitas definições assim do humanismo, tá? E de fato, né, a partir de um determinado ponto, o humanismo vai ser compreendido desse jeito, tá? Mas lá no início, de onde a gente está falando, não, por volta de 1400, tá? Não era isso o humanismo naquela época. Então, atenção. O que era humanismo? Naquele contexto do Renascimento vai surgir
a necessidade de livros, né? Os livros estavam com quem? Com os muçulmanos, tá? Ou estavam nos mosteiros, que durante a Idade Média os padres iam copiando, né? Os monges foram copiando livros. Copiar livro era uma coisa cara, demorada, difícil, porque o livro era escrito em pergaminho, era couro, então tinha que preparar o pergaminho, tinha que preparar a tinta. A preparação do pergaminho era um trabalho enorme, porque era uma folha de couro muito fina, a tinta tinha que ser perfeita, e os livros eram escritos à mão. Então demorava muito para o sujeito ir escrevendo livros, né? Bom, por que que os monges faziam essas cópias de livro? Isso foi coisa muito antiga lá, desde a fundação dos mosteiros, né, da fundação das abadias, que eram os feudos que pertenciam à igreja durante a Idade Média. Uma das ocupações dos monges era essa de copiar livros, né? E assim eles conseguiram, na verdade, preservar alguns livros importantes que haviam sido escritos lá na Grécia Antiga ou na época de Roma, tá? Agora, no Renascimento, né, o que estava acontecendo? De repente, as pessoas estavam percebendo, especialmente aqueles que estavam na frente desse movimento, que, né, havia um tesouro debaixo dos pés deles. Que tesouro era esse? Era a cultura greco-romana. Nós estamos falando da Itália. Na Itália era Roma, a capital do Império Romano, que havia sido destruída em 400 e pouco. Então, 1000 anos depois, os italianos se dão conta de que eles estavam procurando, né, uma cultura que estava ali debaixo dos pés dele, né, que tinha sido destruída. E aí surge, dentre aqueles intelectuais preocupados em recuperar esse conhecimento, que agora tinha uma utilidade, um valor enorme, eles começaram a pensar no que seria o latim praticado em Roma, o latim mais perfeito. Então, esse é o movimento dos humanistas. Então, Petrarca, que é um humanista, um dos mais famosos, um dos pioneiros do humanismo, ele se dá, né? Ele que dá o nome para os humanistas, e ele dá também o nome para a Idade Média, chama de Idade das Trevas, quer dizer, os séculos que se passaram desde a destruição do Império Romano. Então ele chama de Idade das Trevas, porque todo mundo ficou analfabeto, porque perderam os livros, porque perderam o conhecimento. Então Petrarca chama isso de Idade das Trevas, né? E esse nome colou, né, para a Idade Média, Idade das Trevas, né? E o Petrarca, ele cria esse grupo. São os caçadores de livros, tá? Os caçadores de livros que vão sair atrás do que seria o bom latim na época dos romanos. Então, o que é ser humanista nessa época? É se integrar a este grupo, que são os caçadores do latim perfeito do Império Romano. Havia um latim que, lógico, era dominado pela igreja, era dominado pelos intelectuais, mas eles não estavam contentes com aquele latim. Eles estavam dizendo, poxa, mas tem um latim lá atrás. Tem um latim que era muito importante, que era o latim falado pelas pessoas cultas de Roma. Cadê aquele latim? Tá? Então, eles eram pessoas que se debruçavam sobre os livros, que estudavam, que o que punha na mão eles conseguiam. Ok? Bom, agora vamos lá para a história, vamos ver como é que isso vai se integrar à nossa história. Olha que coisa mais interessante. Então, lá pelo ano 1360, alguma coisa, que eu agora não estou lembrado diretamente qual o ano certo, um papa, foi eleito um papa francês, e naquela época a eleição do papa era meio que imposição de um grupo mais forte. Tá? Então elegeu-se um papa francês. Mas esse papa, que estava envolvido em muita confusão, que para variar, né, que os papas eram também, participavam do poder terreno com muita força, ele acabou ficando ameaçado, né, de morar em Roma. Então o que ele fez? Ele foi morar em Avignon, na França. E aí, né, como o papa era a autoridade máxima da igreja, isso teve que ser aceito. Tá? Então, esse papa foi morar em Avignon, depois ele morreu, veio um outro papa francês, etc., e eles foram ficando em Avignon. Até que a turma de Roma começou a brigar. Peraí, mas Roma é, por tradição, o lugar do Papa, né? Desde séculos e séculos atrás. Então, que negócio é esse de ter um Papa em Avignon? Não, senhor. Bom, não teve acordo, então o que aconteceu? O pessoal de Roma elegeu um segundo Papa. Então, teve um tempo de 2 papas.
Os dois papas fizeram o quê? Depois de um tempo, aí aquele negócio ficou, né, todo mundo incomodado com aquilo, dois papas, como assim? Um de Roma, um de Avignon, quem que nós vamos obedecer? Imagina a confusão naquela época. E só tinha a igreja, né, da cristandade no Ocidente, quer dizer, na Europa Ocidental, só tinha a igreja católica. A cristandade no Oriente tinha a igreja ortodoxa, mas no Ocidente era a igreja católica. Na Europa Ocidental era a igreja católica. E como que ela pode ter dois chefes, cada um mandando uma coisa? Não, não tinha jeito. Bom, então houve muita pressão para que os dois papas então entrassem em um acordo, fizessem um concílio, e nesse concílio fosse escolhido um papa só. Os dois entrassem e saísse apenas um. Nós vamos discutir até chegar um papa que pode ser um dos dois ou um terceiro papa, que vai ser o papa definitivo. Ok. Combinaram o concílio. Na Itália, se eu não me engano, na cidade de Pisa, nenhum dos dois compareceu. O Papa de Roma tinha medo de que o Papa, né, francês arrumasse um golpe, desse um golpe e o matasse, e o Papa de Avignon vice-versa. Aconteceu o concílio, nenhum dos dois foi, o pessoal do concílio colocou um outro Papa. Então tem três papas agora, o do concílio, o de Avignon, o de Roma. Até que esse terceiro papa ele vai ser substituído por um sujeito chamado, guarda esse nome, João 23. O nome dele é 23, João 23. Ele escolheu o nome João, ficou sendo então o 23º papa com o nome João. Então João 23, tá? Bom, acontece que o João 23 era um mega corrupto, um cara super rico, cheio de mulheres, uma confusão danada. E ele se meteu em muitas brigas. E numa das brigas ele precisou de ajuda de um príncipe alemão. Então o príncipe foi lá, deu força para ele e falou: não, agora acabou. Você não vai morrer nessa batalha aqui, mas você agora vai fazer o concílio acontecer. Então combinou com ele e marcou um concílio em Constança, nessa cidade de Constança. Então, agora sim, não tinha jeito. Ia ter que ter um concílio para sair dali com um papa só. O João 23, o que ele fez? Ele falou, pô, vou me preparar para esse concílio. Então ele arranjou um séquito enorme, um monte de gente para o acompanhar, para entrar na cidade e dar para todo mundo a sensação de que ele era o cara, ele era o poderoso, né? Então, ele ia impressionar todo mundo para sair dali como, né, o vencedor da história. Então, o terceiro papa é realmente ele que vai ser o único papa que vai valer daqui para frente. Bom, mas isso para ele não foi suficiente. Ele falou, não, mas eu preciso também de mais coisa para impressionar o povo. Então, ele mandou chamar um sujeito chamado João Hus, que morava lá em Praga. E quem que era esse cara? Esse cara era o reitor da Universidade de Praga. Ele era um teólogo, era um cara super importante, era um cara que tinha uma leitura enorme, um cara, né, da época, um dos mais sábios, e ele contestava os dogmas da igreja em vários pontos. Né? Por exemplo, né, uma das contestações dele era na Eucaristia, aquela ideia, né, porque era um debate na época, né, afinal de contas, né, na Eucaristia o pão vira realmente carne, o vinho vira realmente sangue. Então, esse debate, ele entra nesse debate e vários outros dogmas. Por exemplo, ele falava, olha, na verdade, Jesus criou dois sacramentos apenas, né? Que foi a comunhão e o batismo. Ele se submeteu ao batismo. Os outros sacramentos não têm a sacralidade de que se fala, porque Jesus nem participou deles, a confissão, a extrema-unção, e por aí vai. Bom, aí o Papa, né, convidou então esse Hus, que era considerado por muitos dentro da igreja como herege por causa das ideias dele, o Papa então fez uma coisa muito interessante, falou para ele, olha, mandou uma carta, um convite para ele participar do Concílio de Constança, já que não era só um debate para escolher o novo Papa, mas ampliava-se o debate. Vamos chamar o Jean Hus para ele colocar as ideias dele aqui para a cristandade. O Hus ficou com medo de um concílio, olha, imagina. Eu vou lá, vocês vão me matar. E não vou, não. O Papa manda uma carta dizendo que ele garantia a integridade, né, física do Jean Hus, que ele podia ir. Então ele topa ir. Então, lá vai ele para Constança, né? Imagina, no meio da viagem, que é longas viagens, né? Ele já pensando, poxa, como é que eu vou
né? Que ótimo, vou estar no meio dos grandes intelectuais da igreja, discutindo com eles as minhas teses. Olha que coisa mais interessante. Ele chegou na cidade, foi imediatamente preso, e sem a menor condição de falar com ninguém. Ele foi julgado pelo João 23 e queimado em praça pública. Ele, se eu não me engano, Jerônimo, um outro seguidor dele também, os dois foram queimados. Quer dizer, o que o Papa queria fazer era dar um espetáculo de queima do herege. E usou o Rus para isso, para queimar aquele herege ali. Né? Então, para vocês terem uma ideia de quem que era esse João 23. E a coisa mais interessante é que, de fato, o Concílio de Constância elege um Papa só, mas o João 23 sai preso desse concílio, ele saiu preso. Ele era tão corrupto, né, que ele não conseguiu se livrar, provavelmente sofreu ali uma metralhada de acusações e terminou o concílio preso. Tá? Bom, ele tinha um secretário chamado Pódio, e o Pódio era um humanista e era secretário do Papa, sem ser padre, porque ele tinha uma letra considerada uma letra perfeita, uma letra maravilhosa. Então, os documentos que ele escrevia ficavam perfeitos, ficaram bonitos, ficavam lindos e fáceis de ler. Então, era um cara que, onde ele fosse, ele tinha emprego. E aí ele conseguiu o melhor emprego da época, que era secretário do Papa. E agora o patrão estava preso e ele desempregado. 1417, um ano exato, em que o Pódio, então, ele estava na Alemanha, né, o que é hoje a Alemanha, tá naquela região, sem emprego, né, mas ele sabia que qualquer hora ele voltasse para Roma, ele ia achar emprego de novo, por causa que ele era muito cotado, né, o currículo era muito bom. Então, ele resolve fazer uma visita aos mosteiros da Alemanha, porque ele sabia que lá ele ia encontrar, podia encontrar coisa boa, em termos de literatura em latim. E aí ele vai descobrir um livro, De Rerum Natura, que vai causar uma balbúrdia terrível na Europa. Não no início, porque no momento em que esse livro é descoberto, né, depois de muito tempo viajando, o Pódio chega no mosteiro e fala: poxa, eu cheguei, esse aqui vale a pena. Mandou copiar o livro, convenceu o abade a deixá-lo copiar o livro, mandou cópia do livro para Roma, para os amigos dele, falou: olha, pega esse livro aí, guarda e vai tirando cópia para nós aí, que aqui tem um latim muito bom. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do Rerum Natura, de Rerum Natura. Que livro é esse? No nosso livro, né, lá no nosso livro Quem Colocou a Terra em Movimento, eu chamo ele de uma bomba de letras. Né? Bom, uma coisa curiosa sobre esse Concílio de Constância e o João 23. Se você entra, então, lá no Vaticano, no site do Vaticano, e eu fiz isso, você vai ver que não consta João 23 nessa época. João 23 ele vai ser o Papa do século 20. Né? Então, por que João 23, né, ficou no século 20? Né? Porque a igreja apagou aquele João 23 lá. Então, até o século 20 tinha João 22, não tinha o 23 ainda. Tá? Então, não consta o nome desse João 23 no site do Vaticano. Tá? Então, na época tinha o João 23 e o Bento XIII de Avignon, como eu contei para vocês, dois papas, né? E aí o terceiro pretendente, que era ainda daquela discussão lá de Roma, que não teve, daquele concílio que não teve lá na Itália. Então, Jean Hus, ele foi queimado, né? Ele era reitor da Universidade de Praga, e nós vamos ver que depois ele vai inspirar o Lutero. Isso que é importante, vai ser importante para a nossa história. Tá? Então, o Pódio Bracciolini, deixa eu ver se eu falo aqui o italiano, Bracciolini, Poggio Bracciolini, humanista, saiu pela região em busca de livros nos mosteiros, e aí ele vai descobrir o De Rerum Natura. Quem escreveu o De Rerum Natura? Lucrécio, que viveu entre 99 e 55 antes de Cristo. Então imagina, Lucrécio, esse livro antes de Cristo ele foi escrito. E nós estamos em 1417, quer dizer, esses 14 séculos, aí, quase 15 séculos, o livro foi sendo copiado.
Quem era Lucrécio? Era um romano, seguidor dos gregos Epicuro e Demócrito. Era a turma dos atomistas, que achavam que o mundo era feito de átomos, tá? Lembra daquela discussão lá na antiga Grécia? O que fez o mundo? O mundo foi feito de água, o mundo foi feito de ar, o mundo foi feito de terra, água, ar e fogo. E tinha a turma que achava que o mundo foi feito de átomos. O mundo era feito de átomos, constituído de partículas. E o que tem lá no livro, no Rerum Natura? Esse que é o problema. O que esse romano escreveu que vai abalar mais tarde a Europa? Então vamos lembrar bem claro essa história. Os humanistas estavam atrás do bom latim. Esse livro ele vai criar problemas seríssimos para a igreja. Mas, né, naquela época, 1417, não havia essa preocupação. Isso é um livro escrito aí por um pagão qualquer, nunca vai ter nenhuma importância. Né? Do ponto de vista teológico, isso não tem importância. Ninguém vai levar ele a sério. Mas vamos aprender o bom latim com o qual o livro é escrito. Então vamos ver o conteúdo do livro, tá? Então, existe um livro sobre toda essa história que eu estou contando para vocês. Esse livro está traduzido para o português. Chama-se A Virada, o Nascimento do Mundo Moderno. Né? É um livro que saiu no Brasil, uma edição de 2013. Então, eu coloquei a fonte aí, porque se alguém tiver interessado mais tarde, né, pode procurar por essa fonte. Bom, então vamos lá. Tudo é composto de partículas invisíveis. As partículas elementares da matéria são eternas, então elas não têm princípio, não têm fim, tá? E elas ficam sempre iguais, elas permanecem as mesmas o tempo todo. Os átomos são em número infinito, mas ilimitados em forma, mas limitados, desculpem, em formas e tamanho. Ou seja, é como se tivesse umas categorias dos átomos, né? Eles têm tantas formas, tantos formatos, conforme as coisas que eles criam na natureza, e o tamanho deles também não é qualquer tamanho, tá? Não existe átomo de qualquer tamanho. Tudo isso é teoria dos atomistas, é claro, né, gente? Não, eles não podiam ver o que eles estavam falando. Todas as partículas estão em movimento em um vazio infinito. Então, olha só, acreditar nos átomos significava também acreditar no vácuo. Os átomos estão movendo no vácuo e eles estão em movimento perpétuo, tá? Então eles constituem, por exemplo, uma cadeira. Aquela cadeira se desmancha, os átomos que constituíram aquela cadeira, vamos supor que são átomos que fazem as árvores, eles vão ter que ser reconstituídos pela natureza numa outra árvore, né? Eles não vão virar água, por exemplo, que o átomo de água é outra coisa. Tudo vem a ser resultado de uma virada. As partículas se movem randomicamente. Então, olha só, desmanchou uma cadeira. Para onde foram aquelas partículas? Se espalharam aí pela natureza, né? Um dia, a raiz de uma árvore vai descobrir as partículas na Terra e a árvore vai ser construída a partir dessas partículas. Se elas não estiverem lá, a árvore não vai nascer, certo? Então, a virada é fonte do livre-arbítrio. Né? Quem é esse livre-arbítrio aí, a gente não sabe, né? Mas nós estamos falando de filosofia, tá? Então, nós estamos falando que, né, tem uma certa liberdade as partículas de movimento, né, e de dissolução na natureza. Isso é minha interpretação, tá, gente? Não sei se é exatamente isso que quer dizer. A natureza experimenta incessantemente. Olha só, isso está em Darwin, né? O Darwin vai falar isso, quer dizer, a natureza está sempre criando novos seres e sobrevivem aqueles que são mais bem adaptados. Olha só, isso aí é uma afirmação darwinista, só que nós estamos antes, né? Nós estamos lá, começa com Epicuro, com Demócrito antes de Cristo, esse cara vai viver em Roma, esse é um romano, né, que está falando isso. O universo não foi criado para os ou em torno dos humanos. Olha só, né? Então, esse livro que vai ser prezado pelos humanistas, o que ele está falando? Exatamente o contrário do que se fala que são os humanistas hoje, né? Quer dizer, o europeu daquela época, ele podia ter, né, começar a criar essa noção, né, e que, na verdade, no universo aristotélico, por exemplo, você tem essa impressão. Né, já que a Terra está no centro, as estrelas estão lá em cima, Deus depois das estrelas ali, aquele universo cebola, o centro do universo são os humanos, né? Mas isso aí o pessoal do atomismo contesta, né? Os seres humanos não são únicos, não são os únicos seres conscientes, né, que existem no universo. A sociedade humana começou com uma batalha primitiva pela sobrevivência. Olha, de novo, né?
o Darwin aí, né? Na batalha pela sobrevivência, os mais aptos são aqueles que sobrevivem. Quer dizer, o Darwin vai pegar isso aqui e vai julgar isso adiante, né? A alma morre, então não tem nada depois que a gente vive, a gente se dissolve, né? E não há vida após a morte, tá? Bom, aí vai o Lucrécio, né, filosofar, né? A morte não deve ser nada para nós, porque nós não devemos ter medo da morte. Nós temos que viver aqui com, né, tirar dessa vida o melhor que a gente puder. Então, as religiões organizadas são ilusões supersticiosas. Olha só, vê se isso não é bem moderno que ele está falando ali, né? As religiões são invariavelmente cruéis, e são mesmo. Né? Se tem uma coisa que leva as pessoas a matarem, é quando elas acham que estão matando em nome de uma religião, em nome de um Deus, em nome de alguma coisa que elas acreditam piamente. Haja vista aí o conflito que a gente está vivendo hoje, que a gente está vendo hoje na Palestina. Né? Sem dúvida que, né, ambos os lados acham que a religião deles é que é correta. E que ele tem o direito de matar para proteger os costumes, o povo, a religião deles. Né? Não existem anjos, demônios, nem fantasmas. Quer dizer, não existe um mundo suprassensível, um mundo espiritual. Ele é negado pelos atomistas e pelos ateístas modernos, né? O objetivo mais elevado da vida humana é a ampliação do prazer e a redução da dor. Olha que afirmação mais interessante. Então você vai dizer, opa, então, né, os atomistas viviam na farra, bebendo, enchendo a cara, né, fornificando o máximo possível. Não, não é nada disso. Né? Não é isso. Não é desse prazer que ele está falando, os prazeres da carne, tá? Ele vai falar isso. O maior obstáculo do prazer não é a dor, é a ilusão. Então, olha só, né? Quando ele fala de prazer, ele fala do prazer de você compreender a vida, de você compreender o que você está fazendo, de você evitar situações onde você vai sofrer com elas, e às vezes, né, até uma situação, vamos dizer assim, prazerosa do ponto de vista físico, né? Um prazer físico, um prazer carnal, vamos dizer assim, que você vai ter num determinado momento, seja por um excesso de vida, excesso de sexo, sei lá o quê, isso depois vai te fazer mal, isso depois vai te fazer se arrepender, você vai cair em ressaca. Então não é desse prazer que eles estão falando, eles estão falando do prazer que vai te deixar bem, que vai te deixar satisfeito, que vai te deixar em paz com você mesmo. Para isso, você tem que se tornar um sábio. Então, o convite do atomista é um convite à sabedoria. Por incrível que pareça, é disso que ele está falando. Ele é um filósofo, Lucrécio, né? Não podemos esquecer disso. Bom, aqui o mapa que a gente já discutiu, né? Então, aqui fica essa pergunta, né? O que teria impulsionado o Renascimento? É uma pergunta que eu já respondeu. O que foi o humanismo? A gente acabou de falar dele. E como a Rota da Seda funcionava, como a Europa se integrou a ela, a gente já falou desses temas aqui, né, na nossa aula passada. São perguntas que eu vou deixando ao longo da nossa apresentação para vocês irem antenando, né, quais são os pontos importantes de toda essa nossa conversa. Tá? Bom, agora vamos falar também das revoluções do pensamento, quer dizer, nós estamos falando de 1417, né? E aí agora vai acontecer a Reforma Protestante. Então, vem aí o Lutero, o Calvino e o Henrique VIII, tá? Que são os protestantes, né? Bom, deixa eu só ver se eu pego aqui, ó, pegar aqui a nossa linha do tempo. O Jerônimo, vamos pegar aqui em cima, olha, para vocês verem como que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? O Dante Alighieri está aqui, ó, no meio, perto de 1300, né? Em rosa aqui, nessa nossa linha do tempo, ó. Nós temos aqui o Dante de Alighieri. Ele está perto de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi, né, um estudioso da igreja que vai introduzir Aristóteles dentro da igreja, vai trazer, ele vai ter o mesmo papel que o Agostinho, Santo Agostinho teve lá atrás, né? Só que Santo Agostinho é do ano 500 e Tomás de Aquino ele está entre 1200 e 1300. Então ele vai trazer Aristóteles para dentro da igreja. E Aristóteles vai ser ensinado nas universidades. Então as universidades que estão sendo fundadas vão ter como base de estudo Aristóteles. O Dante Alighieri aqui é um dos primeiros grandes escritores da época. O Petrarca, que é esse chefe dos humanistas, está bem aqui na nossa linha do tempo também, né?
Aqui o pódio é o João 23, o Benedito 13, que estão nessa disputa aí, né, sobre quem que seria o Papa, né? Aqui o Gutenberg, aqui o Jerônimo e o Jean Hus, que são assassinados aí, vamos dizer assim, né, pelo João 23 aqui no Concílio de Constança, e Joana d'Arc, que é dessa mesma época. Então Joana d'Arc aqui em pretinho, né, ela viveu muito pouco. Nós estamos vendo aí como que Joana d'Arc, né, viveu nessa época e ela pegou ali uma guerra entre França e Inglaterra. E essa guerra da qual Joana d'Arc participou foi uma guerra importante para formar a França e a Inglaterra agora como países, né? Então, essa guerra entre França e Inglaterra acabou criando essas duas nações, a França e a Inglaterra como países, tá bem? Mais adiante aqui na nossa linha do tempo a gente está vendo Michelangelo, e aqui agora de quem a gente vai falar, Lutero, Henrique VIII e Calvino, que são todos três, né, da mesma época, que é da época do Leonardo da Vinci. Ó. Quer dizer, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Depois a gente vai falar do Copérnico aqui. Shakespeare está aqui pertinho, Cervantes, Montaigne, Camões. Quer dizer, os grandes escritores, esse aqui da língua inglesa, o Shakespeare, Cervantes, do espanhol, né? O Montaigne do francês e o Camões do português. Todo mundo na mesma época, todo mundo bem pertinho aqui na linha do tempo. Mas agora vamos falar então de Lutero, Henrique VIII e Calvino, os três caras que estão aqui, todos três contemporâneos, todos três vão alavancar a reforma protestante, o Lutero vai sair na frente, né? E eles vão ter uma importância enorme agora na história, tá bem? Vamos dar uma retrocedida aqui na nossa apresentação. Já nós estamos aqui. Vamos lá. Contar um pouquinho da história deles, né? Então, gente, o Lutero era padre, e tem um filme muito bom que eu recomendo, chamado exatamente Lutero, tá por aí, né, num dessas streams aí. É bem interessante, vai contando a vida dele. Ele era um padre simples, ele era um cara, inclusive, que teve dúvidas se ele ia virar padre ou não, até que tem uma tempestade, ele sai e faz uma promessa que se ele ficar vivo, ele vai então aderir a uma ordem lá de monges, ele vai entrar para essa ordem, para um mosteiro, o mosteiro dele produz muito, é um mosteiro muito produtivo, não sei se era azeite, vinho, eu sei que era um mosteiro muito produtivo, e os padres do mosteiro, os monges, viviam de uma maneira difícil demais, eles tinham que trabalhar muito, eram muito pobres, né? Mas o mosteiro era muito rico. E um belo dia o Lutero vai fazer, junto com alguns monges, uma peregrinação a Roma, e ele chega em Roma, ele fica completamente assustado, né? A cidade era portentosa, os cardeais estavam vivendo todos uma riqueza enorme, extravagante, o Papa. Então, enquanto eles lá estavam praticando o cristianismo da pobreza, os outros estavam praticando o cristianismo da enorme riqueza, né, e extravagância. E Lutero fica muito impressionado com isso. E nos estudos dele, quem mais ele o impressionou e quem ele seguia era o Jean Hus, aquele que tinha sido queimado mais ou menos 100 anos antes. Né? Então, o Lutero começa a pegar uma linha teológica que vai pegar muitos aspectos aí do Jean Hus, por exemplo, a contestação da transubstanciação, quer dizer, na hora da comunhão, o pão continua pão, o vinho continua vinho, nós estamos apenas celebrando, né, o Jesus entre a gente, coisas desse tipo. Jesus só participou de 2 sacramentos, os outros foram inventados pela igreja, então não fazem sentido. Então, são alguns aspectos assim que ele vai contestar. O celibato, então ele vai dizer que não fazia sentido os padres não poderem se casar, coisas desse tipo, tá? E, né, claro que ele começa a escrever sobre isso e acende o alerta imediatamente lá em Roma, né? Então, ele vive lá no que hoje é a Alemanha, naquela época eram principados, vários principados, ele vivia lá naquela região. Esses principados tinham provavelmente derivado do antigo Império Romano, Sacro Romano, né? Bom, aí o Papa chama Lutero a Roma. Vem cá, Lutero, vamos conversar. E o Lutero não vai. A essa altura, o Papa já tinha lançado para a construção da Basílica de São Pedro uma venda
generalizada de indulgências. Então, qual que era o interesse do Papa? Era arrecadar. Então, ele manda o recado para todos os monges, né, para todos os padres, que eram para arrecadar o máximo e dar o máximo, de vender o máximo de indulgências, né, para que juntasse uma grande quantidade de dinheiro para ele conseguir construir essa basílica que foi pensada como uma coisa esplendorosa. Está lá em Roma, né, no Vaticano, né, para quem quiser visitar. Né? Você paga um tanto lá e vai visitar. Bom, o Lutero, então, se revolta contra essa campanha. Ele começa a fazer propaganda contra. Ele fala, não, peraí, Roma é super rica já. Vocês estão querendo tirar dinheiro das pessoas mais pobres e iludindo elas com essa indulgência. Quer dizer, como é que você, na Terra, pode dar um papel para uma pessoa e dizer para ela que agora os pecados dela estão todos perdoados, que ela vai para o céu, não importa o que ela fizer, né? Ou o que ela tenha feito. Você não tem o direito de fazer isso. Isso não está nas suas mãos. Você não vai decidir quem é que vai ou não vai para o céu. Bom, então ele estava, né, denunciando as fake news. E aí, é claro que ele vai ter aí inimigos poderosíssimos dentro da igreja. E nesse contexto ele é chamado a Roma, só que ele não vai poder ir a Roma. Né? Então, os príncipes lá da região da Alemanha, seu Papa, nós não vamos mandar o Lutero, não. Se o senhor quiser, o senhor vem aqui, o senhor vai mandar um representante aqui para ele ser julgado. E nós vamos impor as condições. Se no julgamento não tiver 100% de concordância dos jurados que o Lutero é um herege e merece ser punido, ele está salvo. Agora, se houver 100% de concordância que o Lutero é um herege, nós entregamos ele para Roma. Então o Papa manda o representante de Roma, né, para ir lá, né, na região do Lutero, para o Lutero ser julgado. E aí trava-se uma batalha, né, porque ao mesmo tempo em que ele vai de cidade em cidade já disseminando a ideia de que o Lutero era um herege, o Lutero aproveita-se da imprensa e vai escrevendo cartazes e vai, né, reproduzindo os cartazes e fazendo esses cartazes serem pregados em cada cidade, onde ele vai denunciando os pecados de Roma, né, da cúpula romana, e fazendo propaganda das ideias dele. Então tem uma batalha aí midiática, né, naquela época, né, da internet, da época que eram os postes das ruas. E todo mundo estava louco para saber das novidades. É lógico, naquelas cidades, imagina acontecer uma coisa dessa, um grande julgamento. Né? Então houve julgamento, né, e o Lutero não teve 100% da condenação. Então ele foi absolvido. E aí, né, um príncipe lá, sabendo que, né, era perigoso, quer dizer, deixar o Lutero solto, por causa que ele podia ser morto, esconde ele no seu castelo. Bom, você fica aí até esfriar a situação, porque o Papa vai ficar com muito ódio disso. E aí começa o movimento dos luteranos, dos seguidores de Lutero na Alemanha. Tá? E aí os burgueses da Alemanha se abraçam, né, em torno de Lutero e falam, oh, tchau, Papa, tchan, 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 tchan. Nós todos agora somos luteranos. Acabou, você não manda mais nada aqui. Era tudo que os burgueses queriam. Tá? Então, o interesse deles não era religioso, era político, era, né, econômico. Então, agora, o luterano, né, todos passaram a ser luteranos. O Lutero aproveitou o tempo que ele estava no castelo e fez um estudo enorme dos originais da Bíblia, traduziu a Bíblia para o alemão, coisa que nunca acontecia, sempre era em latim, né? Então ele vai nos originais gregos, que ele consegue, tudo que ele consegue pôr a mão, e traduz tudo para o alemão. E ele vai incentivar, o movimento luterano vai incentivar a alfabetização em massa. Todo mundo tem que se alfabetizar. Pelo mesmo motivo que os árabes também, né, queriam que todo mundo soubesse ler para ler o livro sagrado. Então, o Lutero tem uma posição teológica muito interessante, que é o seguinte: não é o padre que tem que ler o Evangelho e dizer para você, ler a Bíblia e dizer para você o que tem lá. Você que tem que ler e tirar suas conclusões. Quer dizer, todo mundo tem o direito de interpretar a Bíblia. Não é uma prerrogativa dos padres que tinham que obedecer aos bispos, que tinham que obedecer aos papas. Então o papa ditava como é que vai ser lido, os bispos, os cardeais e tudo, e o resto tinha que obedecer. No luteranismo acaba com isso. Todo mundo tem o direito de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia. Então, há aí uma coisa que é muito importante, até para a gente entender coisas que acontecem até hoje nesses países de tradições protestantes, né? Que é aquela confiança de que a pessoa tem a capacidade de ler, de interpretar,
né? E daí vem a ideia também de liberdade. Eu tenho liberdade para interpretar do meu jeito. Então há né, o luteranismo é também um movimento libertário, tá? Então, muita gente, né, tirou disso a vantagem que pôde. Os padres saíram dos conventos, as freiras também, começaram a se casar naquela região toda ali, né? E aí houve também uma revolta dos camponeses. Os camponeses, os servos, né, que estavam presos à terra, que não tinham direito nenhum, falaram: opa, nós também temos direito, nós também queremos os nossos direitos, nós queremos ter direito à terra, nós queremos ter direito ao produto do nosso trabalho, né? Faz uma revolta. Quando o Lutero sai desse castelo onde ele ficou, então os grandes proprietários de terra prensam ele na parede, né? Peraí, você está do lado de quem? Porque esses caras estão bagunçando a produção. Daqui a pouco todo mundo vai ficar com fome, porque eles não vão produzir mais. Aí o Lutero fica do lado dos grandes produtores rurais, né, dos grandes fazendeiros, e eles matam 30 mil pessoas. É mais ou menos o cálculo que tem moderno. Né? Então, o luteranismo é um movimento libertário, um movimento importantíssimo, e um movimento que surge porque agora ele tem apoio do burguês. Se você pegar a literatura sobre heresias, você vai ver que as heresias, desde que a igreja se formou lá do tempo do Constantino, elas passaram a ser combatidas a ferro e fogo. Aparecia herege, fogueira. Até foi um argumento do João 23. Quando o pessoal de Praga mandou uma carta para ele cobrando, falando: mas peraí, você falou que o Russo escreveu que o Russo podia fazer essa viagem dele e fazer seu depoimento lá no concílio de Constância e nada ia acontecer com ele. Agora você manda matá-lo, queimá-lo? Você está traindo a sua palavra? E o argumento do Papa foi o seguinte: com herege você não tem que ter palavra. Herege você não respeita em nada. Ele não é humano, ele está a serviço do demônio. Então você pode fazer o que você quiser com ele. Vocês verem. Então, né? O Lutero, ele então consegue, ele seria queimado naturalmente, se não fosse aquele tempo, se não fosse o interesse dos burgueses, e ele consegue um movimento esplendoroso ali naquela região. Isso vai ter uma importância enorme, né, para a Europa, para a nossa história daqui para frente, ok? Vamos pegar agora o Calvino. Calvino é francês, tá? Ele também ele é ele não é um seguidor de Lutero, mas ele se inspira em Lutero, tá? Ele está dentro da Igreja Católica, de novo, né? Ele é teólogo da Igreja Católica, tá? E o Calvino também começa a desenvolver suas próprias ideias e começa a ter os seus próprios seguidores dentro da Igreja Católica lá, né? Então eles passam também a se afastar da Igreja Católica e aderir a Calvino e as propostas de Calvino. Tá? Ele vai para Genebra, ele tem que fugir da França. Tá? Mais tarde, eu acho que até depois que ele morreu, aconteceu uma coisa horrível na França, que foi a noite de São Bartolomeu, quando vai ter um casamento entre um luterano e uma católica na realeza francesa, e aí eles vão convidar todo mundo para ir para Paris para assistir o casamento. Então os luteranos, desculpa, os calvinistas vão todos para Paris, estão todos nas ruas, lá na véspera do casamento, e a polícia da realeza, do rei, sai pelas ruas e mata todos os calvinistas que eles encontraram na rua. Todo mundo que eles sabiam que era calvinista, eles mataram. Então isso é conhecido como Noite de São Bartolomeu. É uma tragédia, um genocídio acontecido na cidade de Paris, promovido pela realeza francesa. Né? Então resolveram dar cabo dos calvinistas daquele jeito. Bom, o Calvino vai para Genebra, que hoje é Suíça. Né? Em Genebra ele acha uma cidade também efervescente, uma cidade que está também se revoltando contra Roma. E sempre quando a gente fala isso, a gente tem que falar quem é que está se revoltando contra Roma? Os burgueses. Os burgueses que não querem saber de Roma interferindo nos negócios deles. Tá bem? Então, os burgueses estão revoltados também em Genebra, acaba que Calvino consegue uma posição importante, ele vai gerir a cidade por um tempo. E aí, eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas é mais ou menos isso, quer dizer, só uma caricatura, mas o Calvino vai se basear lá em Agostinho, lá em Santo Agostinho. E Santo Agostinho tinha dito que para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Deus tem tudo dentro dele.
Então, olha só, como é que ele desenvolve essa ideia. Então, Deus já sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Né? E quem vai para o inferno é a maioria da humanidade. Que a maioria da humanidade é muito pecadora. Né? E tem mais. Para cada 100 mulheres que vai para o inferno, vai um homem. Quer dizer, o inferno tem, para 100 mulheres, o inferno tem um homem. Então, as mulheres são muito mais pecadoras que os homens. Isso está lá no Calvino, ele fala isso textualmente. Bom, então olha só, né? O que você faz para você não ir para o inferno? Bom, você tem que seguir uma série de regras, você tem que levar uma vida impecável, você tem que levar uma vida perfeita, como eu, claro, Calvino, né? Ele e os mais próximos dele. E você, e o resto de vocês, que são os réprobos, aqueles que já estão condenados, que vão para o inferno, muito provavelmente. Bom, se você seguir sua cabeça, com certeza você vai para o inferno. Porque você está entre a maioria, a grande maioria. Quer dizer, a probabilidade de você ir para o inferno é muito grande. Agora, se você fizer somente aquilo, não você não fizer nada que você pensar, mas se obedecer à cabeça daqueles que você vê que estão em direção ao céu, daqueles que são bem de vida, daqueles que estão, né, numa posição de poder, mas são as pessoas legais, vamos dizer assim, ele, Calvino, né, e sua turma, então você aumenta a sua chance de não ser um réprobo. Quer dizer, se você seguir a cabeça de alguém que vai para o céu, você também vai para o céu. Então vejam, o que está na base disso é que, né, existe, né, um corpo. É uma história meio platônica também, né? A República de Platão. Você tem um corpo de gente que vai comandar as cidades, que vai administrar, que são pessoas que, vamos dizer assim, têm a sabedoria da religião. E o resto vai obedecer para também ganhar os céus. Imagina que esse tipo de mentalidade aplicada a uma cidade dá uma administração muito eficiente. E foi assim que aconteceu em Genebra. Enquanto o Calvino esteve administrando a cidade, ele promoveu muito a cidade. A cidade ficou super organizada, super limpa, né? O que era uma admiração para a Europa toda. Mas, né, ele também tinha lá seus problemas. Por exemplo, tinha um cara que discutia muito com ele teologicamente, por correspondência. Um dia esse cara passou em Genebra, ele não gostava do cara, entregou o cara para a Inquisição queimar o cara. Então, ficou livre do sujeito entregando ele para a Inquisição. Isso para ele era normal. Bom, a história de Calvino teria sido uma história menor se não fosse, né, os interesses do pessoal dos Países Baixos, Holanda, Luxemburgo, aqueles países ali, a Bélgica, né? Aquela região estava sendo ocupada pelos espanhóis. E eles precisavam de expulsar os espanhóis de lá, os burgueses de lá, evidentemente. Quer dizer, os espanhóis é que estavam lucrando com tudo que eles faziam. Então vamos tirar esses caras daqui. Então o que eles fizeram? Sacando que o calvinismo tinha feito um ótimo trabalho em Genebra, trouxeram o calvinismo para a Holanda. Da noite para o dia, falaram, agora nós vamos virar tudo calvinista. Então nós somos agora calvinistas e vamos enfrentar os espanhóis que são católicos. E aí os holandeses conseguiram, então, né, juntar um grupo e levou 60 anos, mas conseguiram colocar os espanhóis para fora. E eles ficaram sendo, né, calvinistas. Então, se você for à cidade de Amsterdã, espero que você vá lá um dia, você vai fazer uma visita à Old Church, para você entender o que é o calvinismo. Quando você chegar lá na Old Church, você vai ver que é uma igreja com aparência absolutamente católica, igual a toda a igreja católica da época. No entanto, quando você olha por dentro da igreja, não tem um santo sequer, um quadro qualquer, não tem nada. Calvino condenava qualquer relação sua com santo. Então, esse negócio de você ter o seu santo de preferência não vale nada para o calvinismo. É idolatria. A sua relação tem que ser direta com Deus, é você e Deus. Santo, Nossa Senhora, nada disso tem que entrar no meio entre você e Deus. Então, nada disso entra na igreja. Vamos lembrar que os holandeses estiveram no Brasil, né? Eles ocuparam o Nordeste durante um tempo. Foi interesses econômicos. Por quê? Porque eles tinham a técnica de transformar o açúcar mascavo, o açúcar marrom, em açúcar branco. E vendiam açúcar branco para a Europa inteira. Eles estavam lucrando muito com isso. Quando Portugal e Espanha fizeram uma aliança e ficou um rei só para Portugal e Espanha, os holandeses falaram, epa, nós vamos perder a nossa boca lá do açúcar marrom que a gente compra de Portugal, que sai do Nordeste brasileiro. Por isso que eles ocuparam o Nordeste brasileiro, para garantir o suprimento do açúcar
para a Holanda, para a Europa, né? A riqueza deles. E, curiosamente, isso eu vi, né, num seminário lá de Olinda, que foi dos portugueses, depois dos holandeses calvinistas, depois dos portugueses novamente. Durante os anos 1980, eu acompanhei, durante alguns anos que eu ia lá, passava uma semana, voltava, outro serviço que eu estava fazendo, mas a gente se hospedava nesse seminário, eu pude acompanhar uma restauração da igreja. Então, os restauradores resolveram é, cavacar o chão até o chão original português. Quando chegaram no chão dos calvinistas, dos holandeses, tinha dois santos, duas estátuas de santos que eles encontraram enterrados debaixo do altar, todos dois sem cabeça. Então, eles sumiram com os santos, sumiram com as cabeças dos santos, enterraram os santos e depois puseram o chão por cima, né, as imagens dos santos. E naquela época, não sei se ainda está lá até hoje, no Museu de Olinda, então estava lá os santos que foram encontrados sem cabeça dentro desse seminário, no chão desse seminário. Então, olha para vocês verem como essas coisas tiveram implicações curiosas no Brasil. E tiveram várias outras. Depois a gente vai falar um pouco mais dela numa próxima aula aí, porque é muita história para contar, né, gente? Vamos falar agora do terceiro que está ali na lista, ó, que é o Henrique VIII. Henrique VIII era um cara extremamente cruel, né? Um rei inglês. Esse cara, ele vai matar. Ele teve 6 esposas, das quais 2 ele assassinou, outras ele manteve presas, né? Durante a vida delas. Ele enjoava das mulheres e mandava prendê-las ou matá-las, né? Era um cara muito cruel. Mas ele vai receber da igreja, do Papa, uma medalha de cristão exemplar. Ele estava no primeiro casamento, ele casou com a viúva de um irmão dele. Isso era uma tradição. Ela também era uma nobre, casou com o irmão dele morreu, ele pega ela para esposa. Acontece que ele não gostou dela, queria se divorciar dela, e aí ele manda uma carta para o Papa argumentando, olha, eu tenho que separar dela, o casamento não se consumou, a gente nunca transou, né, que é isso que ele queria dizer, e então não faz sentido eu ficar casado com ela, Mas mesmo um rei da Inglaterra, para ele divorciar, divórcio não existia, mas tornar nulo o casamento, ele precisava do Papa para isso. Só que o Papa falou, não pode, na igreja não existe isso de anular casamento. Você casou na igreja. Você casou, o casamento é um sacramento, então se você casou, você tem que ficar casado. Aí ele foi falar, então tá bem. Da noite para o dia, assinou um decreto lá, tchau, Papa, a Inglaterra agora não é mais católica, nós somos todos agora anglicanos. Ele cria uma nova religião. E aí ele toma tudo que tinha da igreja católica, ele toma para a coroa inglesa. Para ele, né? Então, 1/3 das terras da Inglaterra passam para a coroa inglesa. Mas ele teve o bom senso de deixar a igreja, a hierarquia da igreja intacta. Então, os bispos continuaram bispos, os arcebispos continuaram arcebispos, só que agora, em vez do Papa, quem mandava era quem? O rei da Inglaterra, ele. Né? Bom, ele vai morrer, vai haver um movimento da herdeira, que acho que é uma filha dele, que vai tentar retornar ao catolicismo, ela vai ser colocada para fora. Os ingleses entram lá e falam, não, agora é anglicanismo, e é até hoje. Por que eles fizeram esse movimento? Nunca isso iria acontecer se não fosse pelo interesse econômico dos burgueses, que tinham a mesma sensação do Henrique VIII. Olha, não queremos que o Papa mande nos nossos negócios. Portanto, tchau, Papa, você não manda mais aqui na Inglaterra. Nunca mais o Papa mandou na Inglaterra. Bom, então, essas histórias mostram o que? Uma sangria naquela época, uma sangria terrível, né? Nessa época do descobrimento do Brasil, né? Coincide mais ou menos com essa época, uma sangria terrível na igreja. Ela vai perder para 3 movimentos super importantes. E aí a igreja, então agora, isso vai ser muito importante para a nossa história também, né? A igreja vai lançar a Contra-Reforma. Tá? Então, o que é a Contra-Reforma? Então a igreja agora vai ficar mais relax, vai adotar algumas teses aqui do Calvino, outras do Lutero, e aí nós vamos melhorar a igreja? Não, não é nada disso, pelo contrário. Agora nós vamos criar aqui dentro da igreja um terror, de maneira que o primeiro engraçadinho que começar a falar bobagem, nós vamos queimá-lo rapidamente, vamos acabar, vamos destruir qualquer
tentativa agora de heresia, tá? E para isso ela funda a Companhia de Jesus, quer dizer, os jesuítas. Essa Companhia de Jesus é fundada em 1534. Então, qual que é a função dos jesuítas? Para que eles estão lá, né? E até hoje eles têm essa função. Eles vão entrar na linha de frente do intelectualismo da igreja. Então, a igreja agora tem um grupo, uma ordem, a ordem dos jesuítas, que está lá para quê? Para que eles tenham um domínio pleno, mais possível, maior possível, da intelectualidade, da racionalidade, da filosofia, das ciências naturais. Os jesuítas são a ponta de lança da igreja em termos de conhecimento. Para vocês terem uma ideia, só como exemplo, lá no Chile, que é o lugar melhor do mundo para se colocar telescópios terrestres, você tem telescópios russos, americanos, europeus e um telescópio dos jesuítas, especificamente lá para eles fazerem observações. Então, os jesuítas eles foram colocados ali para eles darem, né, vamos dizer assim, um suporte racional, filosófico, o mais forte possível para o Papa, para a hierarquia da Igreja. E aí vocês podem ver que eles vão entrar, então, com força total, inclusive política dentro da Igreja. E o país que mais vai bancá-los vão ser a Espanha. Então, os espanhóis vão ser grandes aliados dos jesuítas, tá? Bom, aí em 1546 a 1563 vem o dogma da transubstanciação. Houve o Concílio de Trento, várias decisões foram tomadas. A ideia então era deixar os dogmas da igreja bem claros, né, para nenhum engraçadinho começar a querer ir contra esses dogmas, né? Então, várias regras são definidas nesse concílio, e inclusive o dogma da transubstanciação. O que significa isso? Ok, quando acontece a consagração na missa, a hóstia vira carne de Cristo, o pão vira carne, o vinho vira o sangue de Cristo. E não tem contestação mais. Isso agora é dogma. Então, isso foi decidido como dogma. Tá? Ok? Aí esse dogma vai criar um problema. Tá? Se o pão vira carne, o vinho vira sangue, mas a hora que eu como, a hora que eu cheiro, a hora que eu toco, continua pão e continua vinho, como é que você explica isso? Né? Então, cria aí uma necessidade de explicação da transubstanciação. Tá? E aí vai usar o Tribunal da Inquisição agora, né? E vai matar muita gente. Apareceu alguém com cara de herege lá, a gente toca fogo nele. Curiosamente, esse endurecimento da igreja também aconteceu nas regiões das outras religiões. Os calvinistas, os luteranos, né? os anglicanos, eles também endurecem o jogo, porque eles também não querem que a religião deles, as novas regras, sejam diluídas em outras e apareçam N religiões novas por aí. Né? Então, esse endurecimento ele é maior na Igreja Católica, mas ele também vai ter queimação, gente vai ser queimada nos outros lugares também. Tá? Só para a gente fechar essa questão aqui, essas duas questões são interessantes também, a gente acabou de responder, né? Por que a igreja não conseguiu sufocar as heresias da reforma, né? Essa questão que eu estou falando para vocês, o tempo todo eram os burgueses que estavam por trás disso. Você não consegue entender a reforma se você não consegue entender o início do capitalismo. Uma coisa está completamente ligada à outra, tá? Bom, só para a gente finalizar aqui, eu queria explicar um pouquinho como é que foi que, então, os jesuítas usaram a teoria aristotélica para explicar a transubstanciação. Tá? Porque, para Aristóteles, as substâncias, né, que formam os corpos são água, ar, terra e fogo. Tá? Então, água, ar, terra e fogo estão né, em todos os corpos. Né? Qualquer corpo animado, inanimado, né, vegetal, animal, etc. Mineral, né? E aí o conceito de água, ar, terra e fogo não é simplesmente o ar, qualquer coisa aérea é ar, qualquer coisa líquida é água, né? Qualquer coisa relacionada à energia é fogo. Né? Então são conceitos filosóficos bem mais amplos do que as palavras aí primeiramente podem sugerir a nós, tá bem? Bom, e um corpo qualquer, ele é formado de substância e aparência. Então, substância é aquilo que está por trás do corpo. É a composição de elementos que faz o corpo.
E a aparência é o cheiro, o sabor, a cor, né? Aquilo que no nosso contato com o corpo os nossos sentidos percebem. Então, qual que é a mágica da comunhão? Nessa perspectiva aristotélica. Quer dizer o seguinte, olha, na hora da consagração, a aparência da hóstia continua a mesma, a aparência do vinho continua a mesma, mas a substância que muda. Então, a substância da hóstia, que antes era uma substância qualquer, agora ela recebe a substância do Cristo. A substância do vinho também agora recebe a substância do Cristo, do sangue do Cristo. Então, o que muda não são as aparências, o que muda é a substância. Então, uma vez que a hóstia é consagrada, né, a substância dela muda e ela vai permanecer consagrada. Então, né, por isso é que se acabou a comunhão e sobrou o pão, aquele pão continua consagrado e ele é bem guardado lá dentro, né, do altar, né, e o vinho também, o padre toma todo o vinho, não pode sobrar um vinho, porque senão ele estaria desperdiçando o sangue do Cristo, né? Então o vinho tem que ser consumido. E se sobrar a hóstia, ela é bem guardada, porque ela é uma hóstia consagrada. Né? Então ela tem uma substância diferente das demais. Tá? E a questão é, essa interpretação ela é completamente oposta ao atomismo. O atomismo não deixa espaço para isso. Porque o atomismo fala, não tem nada disso. Os corpos são formados de átomo. Então, o átomo do pão é átomo do pão. O átomo da carne é átomo da carne. Se o pão virasse carne, o átomo tinha que mudar. Então, ele tinha que ter agora gosto de carne, cheiro de carne, jeito de carne. E não é isso que acontece. Então, o atomismo elimina essa explicação da transubstanciação. Ele não permite. O que os jesuítas vão fazer? Combater o atomismo. Então, agora, o atomismo, que antes chega ali como uma curiosidade, agora ele se torna um pecado e agora é passível de morte. É isso que vai acontecer. Tá bem? Nós aguardem, estou anunciando aqui, dando spoiler da próxima aula. Né? Nós então agora vamos entender por que o atomismo passa a ser tão perseguido e por que tem gente que vai, né, para a Inquisição por causa do atomismo, ok? Até lá, então.